Boa noite, YouTube, Facebook, ok? Facebook, ok. Boa noite, Facebook, WhatsApp. Instagram. Instagram está ao vivo. Boa noite, Instagram, YouTube, Facebook. Mais uma quartas de live do Festas que Curam. Eu sou o Luiz, estou aqui com a Tatiane na operação aí e na interação com as mídias sociais, para poder responder a vocês. E vamos falar hoje sobre o tema do propósito. Um tema muito falado na moda, por assim dizer, nesses últimos tempos. E vamos pegar justamente o viés de como encontrar o seu propósito. Começar essa história por uma sensação que eu vejo muita gente ter atualmente, que foi também onde começou toda essa história do propósito comigo, que foi por uma sensação de estar procurando por algo sem saber exatamente o que se está procurando. Então isso aconteceu muito profundamente comigo. Tinha uma sensação de estar procurando por alguma coisa sem saber exatamente o que. Hoje, igual eu falei, a gente, pelo público aqui que acompanha o Festas que Curam e da Vivência em Cura, o meu projeto anterior ainda ao Festas, e interagindo com as pessoas, eu vejo que é uma busca e vendo canais da rede, né? Muita gente falar disso. Na época que eu tinha essa sensação, pouca gente falava nisso. Eu vejo pouca gente assim da minha idade ter e falar dessa busca. E a gente lendo e ouvindo e falando sobre as crianças índigo, as crianças cristal, já vem, né, os iluminados, uma nova consciência, o desabrochar de uma nova consciência, a gente entende melhor, entende mais disso. Eu realmente vim numa geração pioneira em relação a isso. Eu sei que esse sentimento estava lá e comecei minha jornada dentro das terapias, do que eu chamo de um despertar espiritual. Eu sempre destaco também que o despertar espiritual não é uma iluminação espiritual. Agora, a consciência de sermos um espírito ou algo mais que além do que apenas um ser humano ou alguém em específico. Então, uma das questões é essa, a sensação de estar procurando por algo sem saber exatamente o que. A outra, que é muito comum dentro da condição e da mente, da percepção humana, é a sensação de incompletude, insatisfação. Às vezes era um pouco diferente do estar procurando por algo sem saber o que que é. A pessoa sente uma insatisfação, uma ansiedade e faz uma coisa, faz outra e não se sacia jamais. E isso tem um porquê de ser, a gente vai falar já já. O que acontece, que eu vejo nessa questão da busca, da definição do propósito, que muito tem se falado, é muitas das vezes um magnetismo das pessoas para uma simplificação em cima disso. Ah, o meu propósito de vida é ser engenheiro, é construir um instituto de alguma coisa. Muito voltado, nesses casos que eu tenho observado e estou compartilhando aqui, para a questão da profissão. Como se a pessoa descobrisse o que ela fosse fazer profissionalmente, ou na ótica de um projeto
de assistência social ou de voluntariado, fosse o propósito de vida. E essa simplificação eu vejo que muitas das vezes acaba também levando a algum tipo de frustração. Olha o que acontece. Quando a gente está assim, com dificuldade em definir o nosso propósito, o nosso Dharma individual, é interessante a gente se alinhar, primeiramente, com o Dharma coletivo, com o propósito da humanidade, dos grupos aos quais pertencemos. Dessa forma, a gente consegue se alinhar mais facilmente com o nosso propósito individual. Então, nessa ótica de alinhar pelo coletivo, se você quiser descobrir o seu propósito de vida e você pegar o propósito existencial de todos nós primeiro, você já vai conseguir entrar num funil, num enquadramento assim com a boa chance de vir fazendo as estratificações desse levantamento e chegar num ponto bem bacana. Então, assim, ao invés de procurar primeiro pela profissão ou por um projeto, pense e sinta o seguinte: o propósito de cada um de nós é óbvio, é ser quem nós somos. Agora, a gente tem assim uma falsa percepção na realidade de quem nós somos. E uma das coisas mais comuns nessa falsa percepção, né, nessa percepção enganosa de quem nós somos, é a sensação, a pressuposição de sermos alguém em específico. E alguém em específico que é um ser humano vivendo na Terra, aí um homem, uma mulher, um brasileiro, e por aí vai. Aí vai fazendo as estratificações. Olha o que acontece. Vou falar ao final sobre um conteúdo chamado Quem é Você? Rapidamente. Mas para não fazer uma derivação muito grande, vou deixar isso para o final. E dentro do Quem é Você tem uma parte especial do o que é você, que é exatamente sobre o que começamos a pincelar. E a gente vai desdobrar um pouquinho isso. Dentro do o que é você, tem algo que se chama a ilusão deste mundo. Dentro das filosofias orientais, fala-se de Maya, a ilusão deste mundo. Que é algo que me chamou a atenção, me interessou assim desde sempre, e venho estudando há muitos anos, e que recentemente estou passando por uma camada de percepção e de despertar em relação a isso, muito profunda, muito bacana. Então, assim, voltando à história da gente sentir o propósito coletivo para chegar a quem nós somos, vamos falar sobre o sentido da vida. Olha o que acontece. Antes do sentido da vida, tem um pressuposto ainda mais profundo, que é o da existência. Nós existimos e vivemos. Agora, o que acontece? Dentro desse mundo aqui que a gente falou, do planeta Terra, sistema solar, tem essa história aí da ilusão deste mundo. O sentido da vida é um dos estudos, assim como o quem é você, o que eu vim fazer neste mundo, o propósito da vida, né, o sentido da vida, como também a questão o que é o amor, porque a gente ouve falar, provavelmente quem está vendo esse vídeo aqui já ouviu frases do tipo somos todos um. E isso muitas vezes é intrigante, especialmente para quem ouve assim pelas primeiras vezes. Então esses tipos de estudos, normalmente, eles vêm assim em camadas para a gente.
E toda vez que a gente faz essas perguntas, quem sou eu? Qual é o sentido da vida? O que é o amor? As respostas vêm. Normalmente, elas vêm de acordo com o nível consciencial que temos naquele momento. Durante um bom tempo, eu cheguei a achar que o sentido da vida era a evolução. A evolução é o sentido da vida. E mais recentemente, considero assim estar passando por um despertar de lembrar que não tem evolução nenhuma, que tudo já é perfeito, que somos criaturas criadas divinamente perfeitas. E que o sentido da vida é compartilhar a existência, que é algo assim maravilhoso, né? E dentro do Dharma coletivo, e nesse sentido de compartilhar a existência e considerando Maya, a ilusão deste mundo, o propósito coletivo de todos nós neste planeta, e especialmente nós 7,5 bilhões de seres humanos vivendo, existindo aqui neste momento, é despertarmos uns aos outros da lembrança de quem realmente somos e dissolver a ilusão deste mundo, para realmente desfrutarmos da existência que temos na plenitude e na magnitude de tudo que ela realmente é. É lindo isso, né? E dentro do propósito coletivo, a gente falando desses 7,5 bilhões de pessoas, eu ouvi uma frase que eu achei linda e que mexeu muito comigo, que o Dharma da Terra, o Dharma de Gaia, da Madre Terra, é exportar amor para o universo. Então a gente vê que todo mundo que está aí na seara, na jornada do encontro pessoal, do despertar, fala dessa história do viver, lembrar e descobrir o que realmente é o amor, que a gente tem visto que não é o que a gente costumava chamar até recentemente, que era um amor que depois virava raiva e brigas e estava ligado a controle e carência. Independente de o nosso Dharma ser exportar amor para o universo, o que é muito bonito, eu disse assim, independente, porque na hora que eu pensei nisso aqui para falar, eu falei, bem, se a gente vai despertar da ilusão deste mundo, e esse mundo aqui é uma ilusão, nós vamos despertar e acabar lembrando, né, que o que a gente chama de universo, da galáxia, das estrelas e tudo mais, é tudo transitório, passageiro, e vamos despertar, quer dizer também, em última análise em instância, que a Terra também faz parte dessa ilusão, da qual estamos despertando. Agora, independente desse lugar físico, esse lugar consciencial e que tem uma grande força magnética através de nós 7 bilhões partes, né, esquecidas, desmembradas aí do grande espírito e que estamos despertando novamente no grande um, é uma, na falta de uma expressão melhor, uma explosão ou uma implosão de amor. Um grande desfazer de barreiras, de fronteiras e de individualidades. Tudo voltando e se tornando um grande um. Ok, esse é o Dharma coletivo. Despertar no amor e despertarmos uns aos outros. Retomarmos a consciência, a memória da unidade. Ok, Luiz. E como é que, dentro disso, qual é o meu papel? Como eu realizo
meu papel, como eu exerço o meu Dharma. O Dharma, acredito que muitas das pessoas já ouviram falar nesse termo. Dharma quer dizer o caminho natural, a sua onda, a sua praia, o seu propósito de vida. Então, assim, dentro do Dharma, a gente se manifesta facilmente, fluidamente. Vou pegar um exemplo para isso ficar claro. Eu gosto desse exemplo porque ele é bem gráfico. Imagina um militar oficial de uma força armada, marinha, aeronáutica, exército, polícia militar, enfim. Imagina um coronel, dois coronéis. Um parece que nasceu para aquilo. Dentro do militarismo tem um termo que eles usam que é vibrador. Aquele coronel é vibrador. Ele adora aquela vida. Ele nasceu para aquilo. Adora dar uns gritos, adora a disciplina, adora a força, o arquétipo do guerreiro e por aí vai. Ele, como se diz, é pinto no lixo. Já outro está lá. Ele passou pelo treinamento. A gente sabe que se uma coisa que os militares têm é excelência em treinamento, em manutenção e criação e manutenção de uma marca, a marca daquela força, daquele batalhão, daquele pelotão. Então, o cara, para chegar a coronel, ele passou por todo aquele treinamento. Então, ele cumpre com excelência ali a função dele. Agora, diferente do outro, ele está ali cumprindo a função, entende? Ele gosta de outras coisas. Ele está ali por uma exigência social, por um percurso de vida, para atender um papel que cobraram dele ou que ele se achou cobrado, e ele exerce aquilo. Mas, como muitos funcionários de empresas, ou alguns funcionários públicos, ou pessoas trabalhando em milhões de lugares, está esperando da hora de ir embora, né? Então, aquele primeiro que a gente falou está no Dharma. O segundo está fora do Dharma. Como é que a gente descobre o nosso Dharma? E essa é a parte que eu acho que mais interessa a quem está assistindo esse vídeo. Vou falar de várias coisas práticas para você descobrir o seu Dharma. Óbvio que eu falei lá do Quem é Você, que a gente vai desdobrar no final. Se você tiver uma boa base existencial, conceitual do que é, de onde vem, para onde vai, melhor. Agora, mesmo desavisadamente, digamos assim, se você seguir esse roteirinho simples e tranquilo, que eu vou falar agora, muita coisa já pode se abrir para você se alinhar. Então, a primeira delas, para descobrir o seu Dharma, lembre-se dos seus sonhos de criança, dos seus projetos quando você tinha ali desde 3, 4, 5, 6 anos de idade, na sua pré-adolescência, e pode considerar, conforme o seu histórico de vida, a sua firmeza interna, também os seus projetos da juventude. Agora, especialmente os seus sonhos de criança. Lembre-se disso, as brincadeiras que você gostava e como que você costumava responder aquela pergunta que os adultos muito costumam fazer para as crianças, né? O que que você vai ser quando crescer? Cada um de nós costuma ter ali as variações e as fases. Tem várias fases. Então, eu próprio, para chegar ao descobrir e exercer, que eu posso compartilhar, que eu exerço hoje o meu Dharma profundamente, fazendo o Festas que Curam. Agora, em vários momentos, para mim, chegou a ser assim misterioso, porque quando eu comecei esse levantamento, os meus sonhos de criança eram tantos que
não entendia muito como é que essa coisa acontecia. Mas escrevendo e olhando e vendo hoje tudo em retrospectiva, faz total sentido. Porque mesmo sendo várias áreas de interesse, que é o próximo assunto que eu vou falar, e vários sonhos de criança, todos eles se compõem hoje perfeitamente dentro do que eu realizo fazendo festas que curam. Então, estou compartilhando esse depoimento pessoal para dizer o seguinte: se você começar a levantar muita coisa, não se desespere. Siga em frente. Vai fazer sentido. Você vai encontrar, muito provavelmente, um quebra-cabeça, um mosaico muito bem montado se você fizer esse dever de casa direitinho. Qual o dever de casa? Levante, lembre-se dos seus sonhos de criança. 2, faça um levantamento, pode fazer isso por escrito, é a melhor forma, inclusive, das suas áreas de interesse. Como é que você descobre as suas áreas de interesse? Simples. Quais são os assuntos sobre os quais você gosta de conversar? Quais os livros que você gosta de ler? Sobre quais assuntos você gosta de pesquisar? Elenque essas coisas. Algumas delas podem estar, inclusive, assim, esquecidas, ou você não ter dado muita atenção, mas valem a pena serem registradas, elencadas, que é igual eu falei, é um mosaico, é um quebra-cabeça que você monta e no final tudo faz muito sentido. E algumas dessas áreas que muitas das vezes possam estar esquecidas, justamente vão valer assim um envolvimento, uma dedicação sua em resgatar, em ir atrás daquilo. Outra coisa bem prática e interessante. Responda para si próprio, para si mesma, a seguinte questão: se dinheiro não fosse o problema, eu continuaria a fazer o que eu estou fazendo? Caramba! Se você disser que sim, show de bola. É assim, um dos indicadores mais fortes que você já está vivendo ou pelo menos indo no rumo do seu dharma, do seu propósito, do seu caminho natural. Agora, se você falar, não, eu só estou fazendo esse negócio aqui por causa do salário, por causa de dinheiro. Óbvio, indicativo para você acertar, reorientar, procurar um novo caminho. Especialmente o profissional. Igual eu falei, a profissão não é o Dharma, não define o Dharma. Agora, como a maior parte do nosso tempo produtivo a gente está envolvido muitas das vezes com a profissão, ela é uma das coisas importantes a estarem alinhadas com o Dharma. Desdobrando um pouco esse assunto. Luiz, se a profissão não é a única coisa, ou se não é a mais importante, o que, é que pode ser? Varia. Varia muito. Pode ser que o seu Dharma, sua missão natural, esteja ligada, por exemplo, a uma questão familiar. Eu conto um caso interessante, que é uma replicação de um caso, de uma história que a Barbara Brennan conta. A Barbara Brennan é uma pessoa maravilhosa, tem livros best-seller na área de cura, que é o Mãos de Luz, o Luz Emergente, o Cura pela Luz Interior. Foi uma cientista da NASA durante 15 anos. E ela conta uma história que, num processo de cura, ela assistiu, acompanhou um rapaz, e esse rapaz veio a óbito. Isso no começo assim, do processo dela como curadora.
E um dia ela estava no evento e encontrou, viu pessoas da família desse rapaz lá. E ela ainda estava naquela época, assim, o treinamento dela de curadora ainda não estava tão avançado, e ela um pouco assim de, digamos, saia justa, né, com a situação. Ela teve a oportunidade de interagir com os familiares dele ali, e um deles teve uma conversa bem bacana, bem profunda lá com ela, e falou que ele tinha morrido muito feliz, muito satisfeito, e que no leito de morte, tal, ele falou lá, declarou que ele sentiu que o processo da doença e da morte dele estava muito ligado a reunificar 2 áreas da família que estavam muito afastadas e brigadas, e que se reunificaram, em cima do apoio, do resgate e do processo de doença dele. Então, assim, isso é só um exemplo, que ele sentiu essa completude ali. Eu também já participei como representante numa constelação familiar, onde isso ficou muito óbvio, porque o constelado, eu fui o representante dele, estava justamente querendo saber o propósito dele. E ele estava querendo saber nesse sentido, de saber a profissão. E dentro da relação familiar, eu ali como representante senti que a conexão dele com, salvo engano, acho que com a mãe, acho que era com a mãe, uma questão dele com a mãe e tudo, era tudo que ele mais queria e estava procurando. Era esse contexto ali. Então lembra o que eu falei no começo. O Dharma, o propósito de cada um de nós, é ser quem nós somos. Então, assim, isso tem aquilo que eu falei, uma questão existencial e tal, que a gente aprofunda daqui a pouco quando falar lá do quem é você. Agora, dentro dessa questão prática e de como nos manifestamos neste mundo aqui, ser quem você é denota, por exemplo, né, ser filho aí do seu pai, o fulano de tal, da sua mãe, irmão do Beltrano, pai do ciclano, irmão de não sei quem, amigo de não sei quem, aquele que vai à padaria tal e todo dia interage lá com o caixa, isso. Enfim, uma série de papéis, funções que exercemos dentro deste mundo, muito além de apenas algo, uma tarjeta, uma definição profissional. Até essa questão profissional, ela tem sido atualmente muito diferente do que foi até poucas décadas. 10 anos atrás, 15 anos atrás, mudou bastante. A pessoa estudava, se formava, exercia uma profissão, aposentava, morria. Hoje em dia, esse escopo já mudou completamente. As pessoas já são multitarefas, têm formações diversas, distintas. Então, aquele negócio da ultra especialização é um modelo que ainda está aí. Agora, as pessoas, hoje em dia, têm, inclusive, a nova alfabetização. A Vivência em Cura tem uma série de vídeos sobre a nova alfabetização, porque hoje em dia não é só mais ler e escrever. Tem que saber publicar um vídeo, editar áudio, a alfabetização emocional, as múltiplas inteligências. Então, a gente está resgatando uma cultura e uma formação muito mais holística. Isso tudo, então, faz parte do que somos. Então, falamos os sonhos de criança, os assuntos de interesse. Se dinheiro não fosse problema, o que eu continuaria a fazer? E daí fizemos toda essa digressão em cima da profissão. E também responder a seguinte questão: qual o sentimento que você tem na tarefa ou no trabalho a ser considerado? Ou seja, você está vendo se determinada coisa faz parte do seu Dharma ou não. O que você sente ao fazer aquilo? Obrigação? Peso? Chateação? Óbvio que isso está fora do seu Dharma. Agora, se você sente alegria, prazer, amor em estar fazendo aquilo, está dentro do seu Dharma.
o que se desdobra já no próximo elemento que a gente vai trazer. Qual é? Como fica a sensação de tempo enquanto você está exercendo a questão que você está considerando e estudando para saber se faz parte do seu Dharma ou não? Porque quando a gente está realizando as tarefas do Dharma, o tempo não vê as horas passarem. Quando a gente está fazendo algo por obrigação, a gente não vê a hora passando, não passa nunca. Trabalho é igual esteira de academia. Você anda, 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 cansa, 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 cansa. Tá bufando, quando vê, passou 1 minuto e meio. Você fala, caramba! Dependendo da pessoa. Para a pessoa que gosta de malhar, que gosta de estar na esteira, ela fica lá meia hora e fala, caramba, parece que eu acabei de entrar aqui. Para muitas pessoas, tá ali botando os bofs para fora, 15 segundos. E assim vai. Para concluir a questão das dicas práticas florais, faça uma pesquisa no Google floral para descobrir o propósito de vida. Floral tem assim de várias linhagens, várias. Faltando o termo aqui. Vários florais. Tem o florais de Bach, tem o floral do Cerrado, tem vários. Se você pesquisar floral para descobrir o propósito de vida, você vai encontrar alguns. Então, até nesse nível, com esse recurso, a gente também pode procurar. E o propósito, muitas das vezes, ele é bem específico, né? Assim, por exemplo, você descobre que o propósito é ser terapeuta. Dentro de terapeuta, que é para ser terapeuta de grupo. Dentro de terapeuta de grupo, você descobre que a melhor forma é trabalhar online. Dentro do online, você vai descobrir que é para trabalhar com grupos assim assado dentro do Face, falando sobre o assunto tal, entendeu? Então, você pode, inclusive, usar um processo desse do floral para despertar sua intuição e o seu componente energético, emocional, psíquico, para você achar pontualmente a sua forma de manifestação mais profunda. Então, resumindo nas dicas práticas. 1. Lembre dos seus sonhos de criança. 2. Elenque os seus assuntos de interesse, sobre o que você gosta de conversar, o que você gosta de ler, quais assuntos você gosta de estudar e pesquisar. 3. Se dinheiro não fosse o problema, o que você faria? Continuaria a fazer o que você já faz ou você faria outra coisa? Que coisa é essa que você faria se dinheiro não fosse o problema? Qual a sensação que você sente ao fazer o que está fazendo? A sensação é boa? Quais são as coisas que lhes trazem boa sensação, bons sentimentos? O que é que quando você faz, você perde a noção do tempo? As horas passam e você nem vê. E recorra também aos florais. Essas são as dicas práticas. Ok. Vamos agora, para concluir, falar do que eu disse que ia desdobrar. Para você saber qual é o seu propósito de vida, é bom saber quem é você. Óbvio. Agora, igual eu falei, né? A gente, ao responder essa pergunta, no geral, já parte do pressuposto de sermos alguém em específico. E aí já começou um engano, um equívoco de definição. Caramba! Agora, responder a pergunta
quem é você, você talvez seja a pergunta, inclusive, mais importante que possamos fazer a nós próprios a qualquer momento. E também não vai haver uma resposta simples ou mental para essa questão e que vai te saciar. E enquanto essa questão não for respondida de uma forma não convencional, profunda e plenamente, você ainda vai ter insatisfações. Então é muito legal saber quem realmente somos, o que realmente somos. E é pleno direito nosso, porque é o que somos, é a nossa existência. E a gente tem acesso direto a isso, embora estejamos assim perdidos e distanciados disso. Então, vou indicar dois caminhos. Um é um conteúdo que você pode procurar através do site do Festas que Curam, indo lá no menu do que é tudo isso, a definição, e você procura lá os conteúdos gratuitos. Você vai achar o Quem é Você, que é um conteúdo que mostra assim que na forma convencional de responder essa pergunta, normalmente a gente responde a partir de três áreas, três linhas distintas. Um é a do histórico. Eu nasci no dia tal, eu sou filho do fulano, eu sou brasileiro, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me formei nisso, naquilo outro. Histórico, ok? O outro, na linha comportamental, sentimental. Eu fico triste quando eu vejo isso, eu fico alegre quando eu vejo aquilo, eu sou aquele que isso, aquele que aquilo outro. Na ótica de comportamento e sentimento. E a terceira ótica é a ótica conceitual, que é essa que a gente falou, do o que é você. Ok, de qualquer forma, se você começar a trabalhar em cima disso, independente de chegar mais rápido ou mais lentamente a uma resposta não convencional completa e profunda dessa questão, isso já vai te fazer muito, muito bem. Dentro desse conteúdo, do Quem é Você, também tem um roteiro para você fazer um projeto de vida, um plano de vida. Então, se você descobre o que você é ou está agora e para onde você quer se mover, mesmo que esse mover seja responder quem você é, e uma vez respondido esteja tudo feito e você encontre a saciedade profunda, é interessante no estágio consciencial em que estamos trabalhar com esses planos e esses projetos, que isso também nos ajuda muito na nossa manifestação aqui na Terra e nesse plano da consciência, que é fazer uma revisão de todas as áreas de nossa vida. Então, lá tem um modelo de como você pode definir as suas áreas de vida. Hoje em dia, muitos coaches usam essas ferramentas, alguns chamam de roda da vida, roda da fortuna, onde você elenca a sua vida em área profissional, emocional, sentimental, material, a saúde, as relações, faz uma análise daquilo, vê em que estágio está e aonde você almeja chegar. Isso é bem interessante e ajuda bastante a cada um de nós. Então, igual eu falei, esse conteúdo é gratuito. A gente tem live a esse respeito. Basta entrar aí no canal do Festas que Curam, no YouTube, e procurar pela live sobre o Quem é Você, que isso tudo é desdobrado bastante lá. Ai, ai, é isso. Gratidão pela audiência. Compartilhe, indique, assine o nosso canal no YouTube, entre em contato conosco pelas mídias sociais, acesse o site do Festas que Curam para descobrir quando são
os nossos próximos eventos. Eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas independente de quando for, acessando, você vai ver quando serão os nossos próximos eventos e vem dançar com a gente, participar da arte terapia conosco, compartilhar as músicas elevacionais e vamos juntos lembrar de quem somos, viver os nossos dharmas, os nossos propósitos. Gratidão.